Glória a Deus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim em Gênesis capítulo de número 6, versículo de 1 ao 9. Acompanhe a leitura com atenção, porque a gente vai discorrer nela nos próximos minutos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as suas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão como 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos e filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Desculpe. E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém. Diga amém, por gentileza. Eu acredito que essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Se tem uma história que qualquer pessoa consegue descrever ou se lembrar pelas gravuras que vê, toda vez que alguém vê um barquinho cheio de animalzinho, todo mundo se lembra da Arca de Noé. Noé viveu numa época que não era muito diferente da nossa. Alguns olham para a antiguidade e acham que a antiguidade é sinal de coisa arcaica, de falta de tecnologia, de falta de internet, sem iPhone, sem carro do ano. Mas a antiguidade traz para nós alguns ensinos e alguns temas que são muito mais relevantes do que aquilo que a gente imagina. Por exemplo, a teologia chegou à conclusão que, na época de Noé, essa multiplicação dos filhos e filhas existia na Terra por volta de 9 bilhões de habitantes. Isso mesmo. Muita gente crê que a época de Noé era contida pelo fato de ter muito pouca gente na Terra, mas não. Na geração de Noé, você se lembra que as pessoas tinham uma longevidade muito maior. Alguns daquelas pessoas que viviam na Bíblia viveram mais de 900 anos. E alguém pensa que alguém viver 900 anos, mais uma vez, é lorota que a Bíblia conta. Alguns cientistas chegaram à conclusão que a Terra, nesse formato atmosférico que nós temos hoje, nem sempre foi assim. Você já ouviu falar de uma estufa? O que a estufa faz? A estufa ela promove aos seres vivos, às plantas, um ambiente onde a hidrogenização das águas, a hidratação das águas, a irrigação das águas e também a oxigenação das plantas é muito maior, por conta dessa camada fechada que a estufa faz. Se crê que há muitos anos atrás, a atmosfera terrestre era cercada de águas. Alguns cientistas chegaram a essa conclusão, que por cima da atmosfera, entre essa parte onde nós vivemos e a estratosfera, a Terra era circundada por água líquida. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, você vê que Deus separou as águas em águas inferiores e águas superiores. E muita gente se intriga com isso, e é facilmente explicado pela ciência, quando a Terra tinha uma estufa de água em volta dela. Essa estufa de água protegia a Terra dos efeitos maléficos do Sol. Porque o Sol, quando batia na atmosfera terrestre, era filtrado por essa camada de água que havia em volta da atmosfera, fazendo com que a vida na Terra, ou seja, o ambiente da Terra para a vida, fosse muito melhor aproveitado pelos seres vivos que havia nela. A longevidade dos animais, das plantas, dos homens era muito maior. É por isso, por exemplo, que a Bíblia fala que não chovia sobre a Terra, que subia um orvalho, exatamente como acontece na condensação da água dentro de uma estufa. Alguns, inclusive teólogos agora, acreditam
que o dilúvio que veio sobre a terra foi exatamente a queda dessas águas que havia nessa região em volta da terra, sobre toda a terra de uma vez só, com que a terra se inundasse até que as águas abaixassem de uma vez. Quando a gente olha para Noé, mais uma vez, a gente pensa num tempo arcaico, um tempo onde as pessoas não sabiam de muita coisa, ou então as pessoas não entendiam muito o que acontecia. Mas a palavra de Deus nos fala que a época de Noé era conhecida, por exemplo, por uma miscigenação. Os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens. Bom, aqui existe muita discussão, o que são os filhos de Deus, o que são os filhos dos homens. Alguns falam que os filhos de Deus são a geração de Sete e os filhos dos homens são a geração de Caim, enfim, e os demais. Outros falam que os filhos de Deus são anjos que se interessaram por mulheres, seres celestiais que se interessaram por mulheres, como Jó chama os anjos de filhos de Deus, e as filhas dos homens realmente são mulheres. O fato é que essa mistura de dois tipos de natureza, uma natureza de ordem divina e uma natureza de ordem terrena, uma natureza de ordem estabelecida por Deus e uma natureza de ordem caída, fez com que os homens gerassem uma mistura que profundamente desagradou a Deus mais do que ele estava desagradado. Os homens Deus viu que os homens agora tinham essa condução que os seus pensamentos e as suas obras eram más. O resultado da impiedade que Deus viu no meio dos homens foi que até mesmo eles eram homens violentos e havia toda a imaginação de perversidade no meio deles. Deus desistiu de estar no meio dos homens. Quando você abre a sua Bíblia e vê Romanos, capítulo de número 1, e Paulo descrevendo a história das gerações, das primeiras gerações dos homens, ele fala assim que Deus olhou a maldade do homem e olhou a insistência de um homem de transformar a criatura em criador e abandonou os homens na sua própria sensualidade. A Bíblia diz, a palavra de Deus, fala que Deus olhou a sensualidade dos homens, homens com homens, mulheres com mulheres, a transformação de animais em objetos de adoração, a transformação de objetos em objetos de adoração. E falou assim, quer saber? Eu vou entregar vocês às suas próprias paixões e vou deixar com que vocês recebam o produto da sua própria impiedade. A palavra de Deus fala em Gênesis que Deus olhou os homens e falou assim, contenderá o meu espírito para sempre com o homem? Nessa época se cria que o Espírito de Deus ainda estava na terra cuidando da criação de alguma maneira. E Deus olhou através do seu Espírito essa dificuldade de convivência, essa frustração divina de olhar os homens insistindo na maldade e falou assim, chega, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeito com que os homens não sejam tão longos na vida, porque assim eles vão dar menos problema para mim. Eu vou fazer com que a vida dos homens seja diminuída, sua experiência de vida seja diminuída. E vou acertar a vida dos homens em no máximo 120 anos. E Deus agora abandona os homens e condena os homens à morte. E não só os homens, toda a natureza. Ele condena os animais, condena as árvores, condena tudo aquilo que o homem tocou em pecado. Às vezes a gente acha que só a gente mesmo é que arca com o pecado da gente. Só nós mesmos servimos de foco ou então de castigo pelo pecado que nós cometemos. Mas quantos filhos não sabem por que vivem uma tamanha infelicidade? Porque nunca souberam do pecado dos pais, que trouxeram sobre a vida deles uma maldição que perdura por gerações. Pastor, você acredita de maldição hereditária para quem não é salvo no Senhor Jesus Cristo? Sim. Para quem não recebeu libertação dos seus pecados? Sim. Há pessoas, há famílias que por anos são perseguidas por espírito maligno por falta de libertação. Por falta de uma troca de senhorio sobre a vida delas. Porque o pecado ainda é senhor e escraviza a vida delas. A Bíblia, no Gênesis capítulo 6, vai dizer que
O resultado da impiedade, como a gente falava, trouxe à terra homens violentos, gigantes. Traduzindo para a nossa experiência, os homens gigantes eram pessoas que atraíam a atenção das pessoas. Nós vivemos em tempo de gigantes. Quem que são os heróis dessa nossa geração? Quais que são os heróis que as pessoas aplaudem? Bom, o partido mais conservador desse país, o Partido dos Republicanos, elegeu na última eleição, em nome do conservadorismo, um homem que já havia tido 3 casamentos, e o último casamento dele, ele conheceu a sua mulher fazendo striptease dentro do avião. Esse era um grande conservador, Donald J. Trump. No Brasil, por mais que todos nós aqui tenhamos um likable about o presidente Bolsonaro, nós não podemos esquecer que a sua vida familiar, de longe, é um exemplo para qualquer cristão. Os grandes ícones da humanidade hoje são homens caídos na vida moral, na vida espiritual e na vida de qualquer tipo de comunhão que se considera santa. Homens com a língua suja, com a boca suja, e quanto mais com as mãos sujas. Se não pela corrupção da política, pela corrupção da sua própria alma. Porque talvez eles se gabem de nunca ter roubado um dinheiro público, mas quanta felicidade ele roubou das famílias e das mulheres que o seu mau relacionamento e o seu adultério destruiu. Hoje, os grandes homens de fama que nós aplaudimos, as grandes pessoas que nós colocamos no nosso púlpito, nem sem falar ainda no outro, que é muito pior do que o Bolsonaro. As pessoas que nós aplaudimos, de longe, servem de exemplo para os nossos filhos. As mulheres que trazem o foco do olhar dos homens, de longe fazem isso pela sua conduta recatada e pela sua maneira santa de viver. Pelo contrário, as mulheres que mais fazem sucesso hoje são as que vestem as menores roupas e as que têm os casos mais loucos de desvio na sua sensualidade e no seu erotismo. Quanto menos roupa ela veste no Instagram, mais gente seguindo ela tem. Quanto menos conduta moral ela tem, mais pessoas aplaudem e falam a respeito dela. Hoje, de longe, aquilo que se passa na imaginação e nos pensamentos dos homens são pornografia, adultério, farras, homicídios, suicídios, fantasias. Quando Jesus olhou para os seus discípulos, ele falou assim, olha, o problema não é deitar com uma mulher. O problema é olhar para ela e querer adulterar com ela. Já foi. A intenção do seu coração, mas eu não fiz. Você não fez porque faltou oportunidade. Você não fez porque a oportunidade não apareceu. Porque o seu coração foi lá. A sua alma desejou. As suas intenções eram a respeito dele. Há pessoas que nunca mataram ninguém, mas na sua mente já planejou matar muita gente. Há pessoas que nunca sequer tiveram coragem para pegar uma arma e dar na sua cabeça. Mas o planejamento para isso passou diversas vezes. Há pessoas que estão dentro de casa, vivendo com a sua família, mas a sua fantasia é completamente diferente daquilo. Ela olha muitas vezes para a sua própria família e considera o seu esposo, a sua esposa, um peso para o seu sucesso. Se eu tivesse casado com outra pessoa, talvez eu tinha chegado num lugar melhor. Se eu não tivesse me enroscado com essa pessoa, com esse traste, ou com essa mulher iracunda, talvez a minha vida teria chegado muito mais para frente. Os pensamentos e os desejos são maus. E ninguém está impune disso. Nem o pastor que lhe prega. Nenhum de nós bate no peito e fala assim, eu nunca pensei mal a respeito de nada. Quem consegue? É por isso que quando olham para Jó, falam assim, mentira, como é que consegue? Nunca colocou os olhos dele sobre uma virgem? Que jeito, Jó? Porque o pensamento do coração do homem e da atitude do homem é má, desde a sua meninice.
Já falei para vocês, eu considero as minhas crianças muito bem comportadas. Não é porque eu e a Ana sejam extremamente severos, eu vejo isso no comportamento deles, na maneira deles de fazer. Mas não faz muitos dias. E com toda essa boa conduta do Noah e da Sara, porque eu tinha chamado a atenção com alguma coisa deles lá em cima, eu ouvi a Sara sussurrando para o Noah: não fala para o papai. Na sua infância, quem foi que ensinou a Sara que esconder alguma coisa ruim lhe evitaria prejuízo? Não precisa ninguém ensinar. O vírus do pecado que ataca toda a humanidade está presente em todos nós. E você admita isso ou não, não muda nada. Não muda nada. Muita gente batia no peito: eu não pego Covid. Eu não fico doente. Eu não passo por isso. E pegou, e ficou ruim. Porque não é uma questão sua, subjetiva, da sua escolha. É uma questão do mundo caído que nós vivemos. E essa queda do mundo, como eu disse, fez Deus tomar uma decisão severa sobre o mundo. Olha, não dá mais. Não aguento mais o Will. Não dá mais. Não aguento mais a insistência que ele tem de todas as oportunidades que eu dou para ele de andar direito, ele ainda querer continuar querendo o mal. Está nele. Está construído nele. E ele tem todas as justificativas para tentar mostrar isso. Pasmem, senhores, eu já ouvi. Hoje não é culto de doutrina, não se preocupe. Eu já ouvi de pessoas que disseram de cara limpa, com toda a consciência: pastor, foi Deus que promoveu o meu adultério. Porque aquela pessoa que eu era casada antes, ela não queria servir a Deus. Então agora com esse aqui, que eu roubei da mulher dele, eu consigo nós dois agora fazer a obra do Senhor. Foi Deus que promoveu a queda da minha família. Esses dias atrás eu ouvi com todas as letras uma mãe falando: eu pedi para Deus para que ele me afastasse da minha filha. Como? Desde a sua meninice, as intenções, os desejos, os pensamentos. Mas Deus falou: chega. Não. Eu estou vendo, e quando Deus fala, a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não é que Deus se arrependeu como os homens se arrependem. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito. Não. É que Deus se arrependeu a respeito do futuro que ele tinha para o homem. Ele falou assim: olha, o homem está terminando os seus dias. Eu vou terminar com toda essa raça humana, de uma vez só. E com tudo que ele tocou. Porque o pecado é contagioso. Isso é história americana. Um ano depois que saiu o escândalo da Monica Lewinsky com o presidente Clinton, um ano depois, o número de divórcios nos Estados Unidos subiu 50%. Um ano depois. O pecado é contagioso. E ele começa na liderança. Quando a liderança cai, o problema é muito maior. Mas a coisa não ficou desse jeito. O problema não ficou por aí. Diz que quando Deus tinha decidido fazer isso que ele ia fazer sobre a terra, e eu respeito o seu silêncio, porque parece que o diagnóstico é arrasador. Quando Deus observava a terra, quando ele observava os homens, atônito pela condição, diz que no meio da história aparece Noé. E Noé salta aos olhos de Deus. Agora eu quero que você use essas informações que eu dei para você. No meio de 9 bilhões de pessoas vivendo na Terra. No meio de uma infinidade de pecados e uma infinidade de problemas. Num homem feito da mesma natureza, vivendo nos mesmos dias,
sendo apto a fazer e cometer os mesmos erros, nessa mesma época, nesse mesmo tempo, nessa mesma ideia que acontecia no meio de todos os outros. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé é diferente de todo mundo que vivia, diferente de todo mundo que andava, diferente de todo mundo que falava. Achou graça aos olhos de Deus. Agora, vale a pena a gente lembrar. A teologia, para melhor explicar, um teólogo chamado Darby, ele dividiu a teologia em algumas dispensações para que a gente pudesse entender. A Bíblia em si é dividida em dois conceitos, a antiga aliança e a nova aliança. Mas Darby, para que a gente pudesse entender, dividiu a Bíblia em algumas dispensações. A dispensação do mistério, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Darby ainda, entre a dispensação do mistério e a dispensação da lei, colocou a dispensação dos patriarcas. No meio dessas dispensações, as atitudes de Deus e aquilo que Deus está fazendo como atitude para mostrar ao homem a sua vontade, elas às vezes passam desapercebidas. A graça nesse tempo não havia ainda sido estabelecida. Nem o governo humano ainda havia sido estabelecido. Os homens foram viver debaixo de governo quando Noé saiu da arca. Até então, até essa época, os homens eram muito claros naquilo que eles faziam, segundo aqueles que eles entendiam de Deus. Então, o Raul podia entender uma coisa de Deus, o irmão Vanderlei outra, o Marcelo outra. Cada um de nós podia entender o que queria de Deus e viver segundo isso. No meio de tudo isso, quando ainda não era proposto, quando ainda não havia acontecido, Noé começou a viver como se Deus houvesse dado a ele um favor imerecido. Você já percebeu como tudo muda na vida de uma pessoa que é agradecida? Tem gente que é tão agradecida que você fala assim, rapaz, essa pessoa deve ser crente. Porque a pessoa é agradecida. Ela é agradecida pela vida. Ela é agradecida pelas lutas. Ela é agradecida pelos embates. Ela é agradecida como se a vida que ela tivesse só pudesse ter sido um dom divino. Noé, no meio de tudo isso, encontrou graça aos olhos de Deus. E a Bíblia fala no Novo Testamento que Noé foi conhecido como pregoeiro da justiça. Porque a partir do momento que ele acha a graça, Deus fala assim, Noé, eu vou fazer o seguinte. Você é da mesma natureza de todos os homens, Noé. Você vive da mesma forma que os homens vivem. Mas quando eu olho para dentro do seu coração, Noé, eu percebo que você não olha de volta para o céu e fala assim, Senhor, por que o Senhor não me ajuda? Será que Deus não me está vendo? Continuando mergulhado no pecado. Continuando vivendo a mesma vida, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E reclamando com Deus, porque que a vida não muda. Não é não. Noé olhava para a vida e era agradecido a Deus, achou graça aos olhos do Senhor. Falou assim, Noé, você pode ser feito do mesmo jeito que os outros, mas eu vou salvar você e a sua família. Faz o seguinte, Noé, prepara uma arca que vai chover. E eu preciso que você entenda isso. Se eu falasse para você hoje, prepara um barco porque vai vir uma chuva em Los Angeles e vai encher tudo, você primeiro ia ter um pouquinho de dificuldade, porque aqui faz muito deserto. Mas dá uma olhadinha aí na CNN nos últimos dias, porque já avisaram que vai ter uma grande cheia aqui. Cuidado, viu? Qualquer dia desse aqui a gente vai ver um alagamento. Mas na época de Noé, se você falasse que ia chover para ele construir uma arca, era uma coisa absurda. Porque, primeiro, nunca havia chovido sobre a terra. E até então não tinha notícia de embarcação. Noé foi mandado por Deus para fazer alguma coisa que nunca ninguém tinha feito, porque aconteceu alguma coisa que nunca tinha acontecido. Noé foi convidado para Deus para tomar uma atitude que todo mundo olhar para a cara dele e falar assim, você é maluco. Você é doido. Como assim construir uma arca? O que você está fazendo, cara? A Bíblia conta, principalmente na parte folclórica dela, dos outros estudos que é feito paralelo à Bíblia, que as pessoas ridicularizavam Noé. Elas riam de Noé, da sua família. Porque não faz sentido o que ele estava fazendo.
Mas a Bíblia é clara em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 5, fala assim, Deus não perdoou nem aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé foi encontrado e achou graça. Deus achou graça nele. Achou favor imerecido. E agora Noé começa a praticar essas obras quando elas ainda eram uma promessa. Olha, se eu te der $1 milhão hoje, você começar a viver como milionário, tá certo. Não tá? Você já é um milionário, o dinheiro está no seu bolso. Só que se eu te prometer $1 milhão e você já começar a viver como milionário, as pessoas falam assim, é louco. Porque ele está vivendo com aquilo que ele não tem ainda. Pois é. Aquilo que é loucura no mundo econômico e financeiro foi exatamente o que Noé fez na vida física dele. Olha, eu vou mandar uma chuva para vir sobre a terra e eu vou constrói uma arca. E por mais de 100 anos aquele homem começa a construir aquela arca. Você já imaginou que ridículo? Que ridículo. É a mesma cara que eu recebo a hora que alguém olha para mim e fala assim, você é crente da Assembleia de Deus no ano de 2022? Vocês ainda usam terno e gravata? Vocês ainda falam de batismo com o Espírito Santo? Vocês ainda falam de volta de Jesus? Você ainda prega de pecado e de vida santa? Que ridículo! Você é ridículo. Vocês acreditam ainda que o céu vai se abrir? Você vai ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo e vai ser arrebatado? Você é ridículo. Você acha que Jesus vai voltar do céu? Você acha mesmo? Você é ridículo. Já faz 2000 anos, por 100 anos, Noé construiu uma arca para acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Porque ele sabia que Deus era fiel, que a promessa dele era fiel e que a salvação dele certamente seria fiel. Agora, já é difícil fazer numa cidade de 4,5 milhões de pessoas, nós 13 aqui que estamos hoje, mais o pessoal da internet e os nossos irmãos que acreditam como nós, numa cidade de 4 milhões e 500 mil pessoas. Já imaginou? No meio de 9 bilhões? Será que a gente acha que Noé era tão fora, sobre-humano assim, vivendo nessa geração? Será que o filho não chegou assim, papai, sério, pai, de novo, pai, nós vamos construir essa arca de novo? Sério, pai? Pai, pelo amor de Deus, pai, onde é que o senhor está com a cabeça? Todo mundo ridiculariza a gente, pai. Pai, você não está vendo, pai, que todo mundo fica apontando na cidade? Mas não é doido. Pai ficou doido. O cara é doido. O cara vivia tão bem, tinha uma vida tão boa, ficou doido. Mas Noé achou graça nas atitudes. Noé achou graça na confiança que ele tinha em Deus. E Noé achou graça na fidelidade do coração. E a fidelidade do coração é diferente da fidelidade das obras. A fidelidade do coração é diferente da fidelidade das obras. A fidelidade das obras você vê na atitude que a pessoa parece aqui. O pastor toda semana está de terno e gravata. Toda semana parece que ele penteou o resto do cabelo que ele tem. Traz os filhos dele aqui, todo mundo bonitinho, vestidinho. Fica falando pro filho dele, botou até o botão de cima, tal, para ensinar o menino. Para que tudo isso? A fidelidade das atitudes do pastor aparece. Mas o que você não vê é minhas brigas com Deus para continuar sendo fiel no coração. Para falar assim, Senhor, me ajuda a que as palavras da minha boca sejam acompanhadas pela atitude do meu coração. Para que o proceder no meio dos irmãos seja uma revelação da real intenção que eu tenho para cada um deles diante do Senhor. Porque aqui, quando eu estou com o Senhor, quem mente? Quem consegue mentir dobrando o joelho diante de Deus? Quem? Quem consegue bater no peito e falar, eu não, eu? Ninguém. Noé achou graça justamente aí.
Noé achou graça na fidelidade do coração, que falava assim, olha, eu não sei como vai ser. Eu não entendo como é, mas eu estou olhando para frente, eu tenho certeza que cada palavra que ele disse vai se cumprir, por isso que eu preciso andar direito hoje. É por isso que eu preciso de arrumar a minha atitude hoje, não amanhã. Não quando der na telha. Não quando for conveniente. Noé achou graça diante de Deus, quando a graça diante de Deus ainda era uma promessa. A graça ainda não havia sido distribuída aos homens como é hoje, quando Noé achou graça. Quando Noé foi encontrado por Deus dessa maneira, as coisas ainda não haviam acontecido como aconteceu hoje. Eu lembro da história dessa cidade, eu sempre sou apaixonado pelas coisas que aconteceram aqui. Em 1906, um negro cego de um olho, William Seymour, que aprendeu sobre o movimento pentecostal numa escola no Arkansas, em uma escola que não aceitava ele porque era negro. Ele assistia a aula do lado de fora, olhando para dentro da escola, porque o professor não aceitava ele lá dentro. Veio para Los Angeles e começou a pregar pelo avivamento pentecostal antes de ser batizado no Espírito Santo. Que cara doido! Mas ele olhava para frente e falava assim, se Deus abençoar como ele prometeu na sua palavra, ninguém segura a igreja. Se Deus começar a fazer as coisas que ele prometeu para mim, que ele falou para mim que vai fazer, ninguém segura a igreja. Se Deus abençoar a minha família, os meus filhos, da maneira como ele falou que vai abençoar, ninguém segura os meus filhos. Então o que você vai fazer hoje, Noé? Já que é uma promessa, eu vou começar a prepará-los. Eu vou começar a preparar a minha família. Eu vou viver com a minha esposa. Eu vou viver com o meu esposo. Como se aqueles dias que estão lá no futuro já fossem hoje. Como se aquelas coisas que ele promete para mim lá no futuro já acontecessem hoje. Eu vou mudar toda a atitude da minha casa para poder viver conforme Jesus prometeu que vai fazer na minha família. Quando a gente olha para o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a promessa que Noé procurava um dia encontrar. Porque a Bíblia fala que quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, que foi nascido de mulher e nascido sob a lei. Só que quando Deus manda o filho, a promessa já tinha sido feita há muito tempo. É tão bonito ver isso, porque uma vez Jesus estava sendo indagado pelos fariseus, e ele estava naquela discussão, e eles falaram assim, nós temos por pai Abraão, eles falaram para Jesus. Aí Jesus olha para eles, Abraão viu o meu dia e sorriu. Como é que você não tem 50 anos de idade ainda, e falou que conheceu o nosso pai Abraão, como é que você fez isso? Ainda quando Abraão não existia, eu sou. Quando Abraão ainda não existia, eu já era. Jesus estava falando da sua eternidade. Isso parece muito complexo, mas o que Jesus estava falando é o seguinte, Abraão já viu a promessa do meu dia como se fosse para o dia dele. E a grande diferença de muitos de nós, na nossa questão da nossa fé, é que a gente olha para o futuro que Deus fala assim, olha, quando você começar a viver de maneira santa, eu te abençoo. Eu falo assim, então, vamos esperar então eu viver de maneira santa, porque aí vem a bênção de Deus. Não. Tem gente desfrutando hoje enquanto vai consertando a vida, porque crê que ele vai terminar de consertar. Tem gente desfrutando hoje, porque crê que amanhã será perfeito, enquanto hoje as coisas são mais imperfeitas possíveis. Eu acho isso muito bonito na vida de muita gente. Nós temos um grande problema aqui no nosso meio imigrante. Eu, por exemplo, estou nesse problema há 16 anos. Eu não tenho documentos nesse país. Pasme, eu não tenho documento nesse país. Há 16 anos eu moro aqui e eu não tenho documentos para ficar nesse país. Eu já fui parado pela polícia pelo menos 4 vezes na Flórida. Eu não tenho medo de que a gente está gravando e eu vou colocar isso na internet depois. Na Flórida eu fui parado 4 vezes pela polícia. 3 vezes eu fui na frente do juiz. E às vezes a gente fica olhando, e muitos igual eu vivem da mesma forma. Só que existe um senso na nossa cabeça, que eu não sei o que acontece, e não é comigo, é com vários de nós, que a gente sente responsável como cidadão desse país. É verdade ou não é? Estamos sem documento aqui, mas nós amamos essa terra. Nós abençoamos o país. Nós falamos dos Estados Unidos da América como nossa pátria. E não somos indocumentados. Como? É porque a gente já está enxergando amanhã, que amanhã vai acontecer. A gente já está cuidando da terra hoje como se amanhã ela já fosse nossa. É verdade ou não é?
Por que a gente não faz assim com o céu? Por que a gente não vive assim como Noé? Por que a gente não faz isso pela nossa família? Pelo tempo que a gente quer viver com a nossa família? Por que a gente não faz isso pelos nossos filhos? Com o tempo que a gente quer viver pelos nossos filhos? Começa a viver a promessa hoje, como Noé viveu. Agora, olha só que bonito isso aqui. Se prepara. A Bíblia fala que vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus. E aí ele fala em Tito, no capítulo 2, versículo 11, Paulo fala assim, olha, agora a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Lembra que Noé achou graça? Noé estava lá andando na vida dele e de repente ele achou a graça. Lembra que isso aconteceu com Noé? Sabe o que aconteceu conosco? A graça nos achou. Noé achou a graça, mas para a gente foi a graça que nos achou. Noé andou um tempo tateando, achando um jeito de sair daquela situação, de ser destruído. Ele achou graça. Mas a gente agora, a graça nos encontrou, porque a nossa destruição era certa, mas a graça nos encontrou. Agora eu estou terminando, eu quero que você pondere a vida de Noé mais 2 minutos comigo. Quando Deus achou graça em Noé, quando Noé achou graça aos olhos de Deus, melhor dizendo, a vida de Noé mudou completamente. Sabe o que Noé fazia? Noé era agricultor. Noé mexia com agricultura, ele trabalhava no campo. O negócio dele era plantar semente, o negócio dele era plantar milho, o negócio dele era plantar feijão, plantar batata. Esse era o negócio de Noé. Noé trabalhava com isso. Sabe o que Deus falou para ele? Ele falou, Noé, você vai ser agora construtor de barco. Hã? Mas eu sou agricultor. Pois é, você vai mudar o que você vai fazer. Quando a graça nos encontra, ela precisa mudar a nossa vida radicalmente. Quando a graça nos encontra, ela muda até o que a gente faz. Ela muda quem nós somos diante dos homens. Ela muda a nossa profissão e a nossa aptidão. Quando Noé aceitou a palavra de Deus sobre o futuro dos homens, a sua oportunidade de ser salvo, até a sua profissão mudou. Até aquilo que ele fazia com as mãos mudou. Muda tudo. Eu gosto da palavra que o Paul Washer fala, porque isso vai de encontro com a vida santa. E quando eu falo de vida santa, eu falo da mente, dos olhos, das práticas, dos relacionamentos. O Paul Washer fala assim que um certo sujeito mentia muito. Só mentia para todo mundo, mentia para o patrão, mentia para a mulher, mentia para todo mundo. E o patrão um dia ficou feroz com ele, falou, não aguento mais esse cara. Se ele chegar aqui amanhã e mentir mais uma vez porque ele chega atrasado, ele vai ser demitido. Adivinha o que o sujeito fez no outro dia? Chegou atrasado. Aí ele falou, você está demitido. Ele falou, não, patrão, mas o senhor tem que me ouvir pelo menos uma vez, porque aconteceu comigo alguma coisa que eu não tinha como chegar no horário. Aí o patrão falou assim, só para me divertir, conta a sua história. Não, patrão, eu estava para cá na 405, eu estava vindo na 405 para cá e de repente o meu pneu furou. E aí eu precisei de parar no canteiro e trocando o pneu, a hora que eu olhei para o meio da pista, tinha um carrinho de bebê no meio da pista com o bebê chorando lá dentro. E aí eu saí correndo para ajudar o bebê e no que eu consegui pegar o bebê no colo, vinha uma carreta de 18 rodas na minha direção e começou a frear. Eu só consegui jogar o bebê pro canteiro da 405, eu não sei onde ele achou o canteiro da 405, mas ele jogou no canteiro da 405 e a carreta bateu em mim e eu voei longe. Quando eu novamente recobrei os sentidos, eu percebi que ainda o pessoal estava naquele assustado que eu salvei o bebê, eu ainda tive que voltar, trocar o pneu do meu carro e eu acabei chegando atrasado, desculpa. Aí o patrão fala assim, fantástico a sua história, parabéns, está demitido do mesmo jeito. Mas por quê? Ele falou, você falou para mim que uma carreta de 18 rodas bateu em você, não foi? Foi. Você está aqui todo bonito, todo cheiroso. Do mesmo jeito que você sempre está. Como é que uma carreta de 18 rodas bateu em você e não deixou um impacto que mudou a sua vida completamente? E aí o Paul Washer termina a maneira dele de explicar e fala assim, Jesus é a carreta de 18 rodas. Não tem como você dizer que foi impactado por Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como a sua alma e o seu coração mudar. Algumas pessoas falam sobre a fé cristã, da insistência sobre a conduta, da insistência sobre a mudança. Só que a insistência da conduta e a mudança é para a gente ver, cadê o fruto da mudança? Cadê o fruto do encontro?
Cadê a paixão pela novidade da vida? Não é? Você vai mudar de profissão ou não? Vai vir um dilúvio, você vai continuar plantando batata? Vai vir um dilúvio, você vai continuar fazendo milho, plantando milho? Cadê? Cadê a conduta? Cadê a troca das experiências? Como a gente acha que pode dizer que aceitou Jesus e continuar vivendo nos mesmos pecados, nas mesmas condutas, na mesma mentira e na mesma prisão? Não dá para viver na mesma prisão. Aliás, a liberdade foi decretada. Você está livre. Chegou a sua carta assinada. Esses dias atrás eu ouvi um testemunho tão bonito de um dos nossos irmãos. Ele falou assim: pastor, eu fui preso por tráfico de drogas e Deus me avisou que eu ia ser preso. Mas no dia que o meu filho nasceu, alguém chegou lá na cadeia e falou assim: é o seguinte, companheiro, Deus está me mandando dizer que a sua libertação vai chegar hoje. Ele falou: não vai, falta 6 meses ainda para me libertarem. Como é que vai chegar hoje minha libertação? Falta 6 meses da minha pena. Deus me falou, está todos de testemunho aqui. O irmão da igreja foi lá pregar para ele. A sua libertação chega hoje. Passaram-se 50 minutos. Chegou o oficial de justiça e falou assim: companheiro, você está liberto, ó, saiu a sua libertação hoje, eu não sei como, mas alguém assinou e liberou você. Deixa eu falar para você, alguém assinou e liberou você. Alguém ensinou e falou que a graça é para você, que a salvação é para você. Sai da cadeia. Certa vez, um dos nossos jovens na sede, eu estou terminando, prometo para você, falou para mim, falou assim: pastor Will, eu tive um sonho nessa noite. Eu era líder dos jovens na época. Eu falei: o que foi, meu filho? Eu entrei numa cadeia e estava todas as celas abertas. Todas as celas abertas. Mas todo mundo estava na cela, pastor. A porta estava escancarada. Não tinha mais guarda do lado de fora. As portas da penitenciária estavam abertas, mas todo mundo estava dentro da cela. O que é isso, pastor? Na hora, o Espírito de Deus me falou: isso são as vidas que foram alcançadas pela graça, mas continua vivendo debaixo de prisão. Continua preferindo viver na prisão. Deixa eu terminar dizendo isso aqui para você. Deus disse que aconteceria algo que para aquele tempo era ridículo. Eu não quero que você se lembre do dilúvio, que já é provado pela ciência que teve um dilúvio universal. Eu não preciso crer na Bíblia, nem hoje, para dizer que houve um dilúvio universal. O Grand Canyon prova que teve um dilúvio universal, aqui do nosso lado. Os montes do mundo têm camadas de água que passaram para eles em alguma época. Eu não preciso falar para você que teve um dilúvio universal. Creia na Bíblia. Eu quero que você creia na Bíblia, mas eu não preciso de usar isso hoje. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: Deus disse que isso de ridículo para aquele povo ia acontecer. Era uma situação ridícula para eles. Vai chover? Vai cair água do céu? Meu, esse Noé é maluco, meu irmão. Esse Noé é muito doido. Será que esse Noé está usando aí a liberação que deram da maconha aí para puxar uns baseados? Deve ser, né? Porque essas histórias de maluco de Noé, vai chover? Não, você não sabe da menor. Não é que só vai chover, não. Vai lá na casa dele para você ver. O cara tá construindo não sei o que lá. Porque diz que vai proteger da chuva ele. Maluco. Você acredita que esse cara reúne os filhos dele em volta da cama toda noite e faz os meninos orar? Você acredita que em vez de sexta-feira à noite ele levar a filha dele para o cinema, ele pega e traz um pastor na casa dele para ensinar a Bíblia para os filhos dele junto com os filhos de outras pessoas? Maluco. Meu, não, quarta-feira à noite, um dia para o pessoal descansar, eles se reúnem as famílias em casa para ler Bíblia. Não. Num dia como hoje. Nós moramos na Califórnia, gente. Não, domingo à noite, 6h30 da tarde até 8h30 da noite, o pessoal fica lá ouvindo alguém falando coisa lá tal, e Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ridículo. Até o dia que choveu, né? Até o dia que a água caiu do céu. Até o dia que as comportas superiores e as comportas inferiores inundaram toda a terra, e durante 7 meses a terra ficou mergulhada debaixo d'água. Até aí, não era conhecido como um cara ridículo. Até aí.
Até aí. Você lembra que eu sempre dou para você a definição do teimoso para o perseverante, é ou não é? O teimoso e o perseverante são a mesma pessoa. A diferença é que o perseverante já alcançou o resultado e o teimoso ainda não. Hoje eu estou teimando com muita coisa aqui nessa cidade. Eu estou teimando com muita questões que foi me colocado para cumprir como meu ministério nessa cidade. Eu estou teimando ainda. Estou teimando com muita coisa. E algumas coisas já fui considerado perseverante, mas com muitas outras eu ainda sou teimoso. Até o dia que Deus me der resultado. Até o dia que o resultado estiver diante de mim e eu vou receber um abraço de cada um de vocês e vou falar assim: pastor, valeu a pena, hein? Pastor, deu certo! Deu certo. E eu vou dar esse abraço em você para muita coisa aqui. E por último, nós vamos dar um abraço na glória, falando assim: pastor, o que Jesus disse para a gente deu certo, pastor. A promessa era verdadeira, pastor, deu certo. Deu certo, a gente estava na arca, pastor, deu certo, funcionou, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus não mentiu da primeira vez, por que você acha que ele vai mentir da segunda? Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. A palavra de Deus fala. Clara, você me ajuda? Por gentileza. A palavra de Deus fala. E quando Noé começou a construir a arca, cresceu uma floresta em volta da casa dele, para que ele tivesse condições de fazer o trabalho. O folclore judaico vai dizer alguma coisa muito mais espetacular do que isso, mas a Bíblia nos dá notícia que ele recebeu a ajuda do céu para terminar o seu trabalho. Sabe o que eu estou falando para você? Fazer as mudanças que Deus está convidando para você fazer na sua casa, na sua família, não vai ser fácil. Já não tem sido fácil. Já não tem sido fácil. Mas Deus vai te ajudar. O Espírito de Deus vai te ajudar. Jesus abriu justamente um caminho para que você pudesse fazer isso. Olha, eu vou continuar sendo insistente com você até o meu último dia na terra. Para dizer para você que tem jeito, que dá certo, que Deus está nesse negócio e que Deus vai ajudar você. Hoje é domingo à noite, hoje é um dia que nós celebramos a fé, a gente se alegra com a palavra. Eu, pelo menos, me alegro demais com a palavra. Quando eu prego e quando eu ouço, eu fico feliz demais. É gostoso demais ouvir Bíblia. Mas sabe o que muda? Segunda-feira de manhã. O que você vai fazer amanhã cedo? Você vai largar a lavoura de um negócio que está condenado por Deus e vai começar a construir a arca? Você vai largar as mesmas exigências que a sua condição faz para você? Que a sua cabeça faz para você? Que a sua vida faz para você? E vai começar a abraçar a nova condição que Deus está te chamando para ter? Noé achou graça, mas a graça achou você. A graça achou você. Deixa eu falar uma coisa. Como ser humano vivendo nessa terra, a sua condição era de imerecimento como qualquer um dos outros homens. Mas exatamente porque você não merecia, foi que a graça te alcançou. A graça não é resultado das suas boas práticas. Não é porque você anda direito e tem terno e gravata que a graça te alcançou. Não é porque você está hoje aqui que a graça te alcançou. Não. A graça te alcançou porque você não estava aqui. A graça te alcançou porque você ainda não tinha ouvido. Pedro falou assim: alguns consideram Jesus tardio. A promessa está demorando. Mas a verdade não é que a promessa está demorando. É Deus demonstrando paciência para que todos se salvem. O primeiro convite que eu quero fazer para você é que você que quer receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de novo. Talvez você queira se reconciliar com Deus. Talvez você queira ter uma nova atitude com Deus, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de servir. O Espírito Santo de Deus vai te construir uma nova vida. Você vai aceitar a graça salvadora em Cristo e você vai se arrepender dos seus pecados e a sua história vai mudar. Amanhã cedo é dia de mudar de profissão, de fé, de conduta, de palavra. O segundo convite que eu quero fazer para você é para aquele que o Espírito de Deus está levantando hoje para ser pregoeiro de justiça. Você está cansado de ficar falando para as pessoas de Jesus, de igreja, de palavra. Jesus vai te fortalecer hoje de novo.
Você vai ser fortalecido de uma certeza, de uma total confiança de que compensa fazer, de que compensa falar. E Deus vai te ajudar. E por último, porque o nosso tempo já terminou, o Espírito de Deus hoje vai te fortalecer para continuar vivendo na verdade. Você achou que você estava sozinho, mas não foi você que achou Jesus, foi Jesus que achou você. E Jesus achou você e não te abandona. Se você quer vir à frente por qualquer um desses desafios, eu quero orar por você pelos próximos 2 minutos. Vem à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo está aqui. Segunda-feira, amanhã cedo, é dia de mudança. É dia de renovo. É dia de nova história. Sabe de uma coisa? Essa é a última coisa que eu quero falar para você antes da gente orar. Tem algumas coisas na vida da gente que ficam insistindo da gente não fazer aquilo que a gente precisa de fazer. Mas tem coisas que a gente precisa de fazer que ninguém mais vai fazer por nós. Ninguém mais pode fazer por você o que você precisa de fazer para mudar aquilo que você precisa na sua vida. Para viver aquilo que você precisa de viver novo. Amanhã cedo, se você decidir mudar essa profissão, Deus junto com você vai te ajudar a terminar essa obra em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, por estarmos aqui nessa noite, Jesus, cercados por ti. Nós viemos aqui, Senhor, Pai, porque nós temos certeza que o Senhor tem palavra para nós. A graça nos alcançou, Senhor. E nessa noite, Pai, nós nos dedicamos ao Senhor mais uma vez, ó Pai, crendo que as tuas promessas são fiéis, a tua palavra é firme, Senhor, e a nossa caminhada é eterna contigo, Senhor. Marca o dia de hoje como um dia de renovo, como um dia de nova mudança, como um dia de nova história, Senhor. Marca no nosso coração, Senhor, Pai, nos anais da nossa história, e nos faz mais uma vez acreditar que é possível viver e vencer contigo nessa terra, porque o Senhor breve há de voltar para mudar, Senhor Pai, mais uma vez a história por completo de toda a humanidade, Senhor. Senhor Pai, capacita a vida dos meus irmãos e cada um deles, ó Senhor Pai, dando a eles, ó Senhor Pai, firmeza e fidelidade no coração, Senhor. Muito mais do que a fidelidade das mãos, ó Senhor, porque essas vezes é tão difícil, Senhor Pai, pelas condições que nos cercam, mas dá para eles, ó Pai, fidelidade do coração, para vencerem em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senhor Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Jesus, por esse tempo, Senhor, que passamos contigo. Guarda o nosso coração no Senhor, Pai, nos ajuda a viver, Senhor, Pai, nessa vida, Senhor, como convém. E que nós possamos, ó Senhor, Pai, experimentar de Ti uma novidade de vida como nunca antes, ó Pai, nós tivemos. Abençoa a nossa alimentação, Senhor, a nossa semana, os trabalhos, ó Pai, que continuam, Senhor, Pai, do mesmo jeito que o Senhor os programou. E glorifica o Teu nome em nós, e nós teremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.